Como nós estamos falando nos vídeos que nós estamos gravando, nós vamos falando sobre o grande amor de Deus, né, irmãos? Eu entendo que o que ele fez, né, nos vídeos anteriores, você já ouviu, você já viu, né? O que nós falamos sobre esse amor. O amor é tão imenso, irmão, que eu entendo que é o maior ato de Deus na Terra. Quer dizer, queridos, todo ato de Deus é maravilhoso, é grandioso, é infinito, não tem palavras, é com amor, com compaixão, com misericórdia. Mas preste atenção, ele sair do trono dele, da glória dele, e vir aqui na Terra. Olha só o que aconteceu com ele. Isso é amor, querido. Para mim, é o maior ato de Deus na Terra. Isaías 53:10. Todavia, ao Senhor agradou o moer. Queria sofrer. Está escrito, fazendo enfermar. Levou as nossas enfermidades. Ele foi moído em nosso lugar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, então a alma dele, o sentimento dele, o amor dele, a vida dele, tudo. A alma dele se colocou para expiação do pecado. Ele, o ser dele. Eu não tenho nem palavra, irmão. Não tem nem palavras. Começando uma live que eu não tenho palavras. Verá as suas posteridade. Então, nós já estamos vendo, irmão, quantas pessoas já entenderam esse perdão. Ele veio para passar por tudo isso, para ele nos perdoar. Ele é o perdão de Deus. Ele, o próprio Deus, é o próprio perdão, chamado Jesus Cristo. Quando ele nasceu na Terra, teve um nome. Ele morou nesse ser humano. Esse ser humano, que deu-se o nome de Jesus, e ele era o Cristo porque ungido, porque quem morava nesse corpo de Jesus era o Espírito Santo de Deus. Esse, o Espírito de Jesus, era o Espírito Santo. Por isso que ele é Deus. Por isso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é tudo num corpo só. Porque ele era Deus naquele corpo, ele era Jesus Cristo, que era o ser humano, ele era o Espírito Santo morando naquele corpo de ser humano chamado Jesus. E ele veio do céu, do trono dele, da glória dele, para nos salvar. E às vezes nós não entendemos isso. Não entendemos. Olha lá. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Vamos prestar atenção. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Quer dizer, a alma que, né? Como está escrito aqui, a alma que veio por expiação do pecado. Então, essa expiação foi para nos perdoar a toda a humanidade, a todos aqueles que querem e aceitam o perdão de Deus chamado Jesus Cristo. Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, então, da sua alma que ele fez. Ele ficará satisfeito. Irmãos, muitos irmãos estão sendo salvos. Muita gente está sendo salva. Porque muita gente está aceitando esse perdão, que entende que é pecador, entende que precisa do perdão de Deus, entende que precisa das misericórdias. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos. Então, ele, como servo, ele se colocou como servo. Ele colocou como servo. Jesus, quando esteve na terra, ele era Deus e se colocou como homem, se colocou como servo para servir a Deus, para nos servir, que ele falou que ele é o tipo de servir que ele nos deu, foi a vida dele. A vida dele, terrena. Mas só que a espiritual ninguém matou, não. O Espírito Santo ninguém mata. É o que morava nele, ninguém mata, não. O corpo, sim. Mas ele está falando aqui, o justo justificará muito. Como ele justifica a gente? Nos perdoando. Mas para ele nos perdoar, nós temos que pedir perdão. E nós temos que nos arrepender, porque ele é o perdão de Deus. Amém?
Glória a Deus. Porque ele justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele pegou as nossas enfermidades, as nossas dores, o nosso pecado, tudinho, irmão, bolou tudo, é tudo para ele, puxou para ele. Por isso que ele, quando ele morreu, foi no inferno, ele tomou a chave do inferno, ele tomou a chave da morte da mão de Satanás. Satanás, ele não quer que a gente seja salvo, ele não quer que a gente viva com o Pai, mas nós vivemos com o Pai, o Todo-Poderoso. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte. A alma dele, nós não falamos da alma dele, então a alma dele veio com expiação de pecado, então ele se derramou na alma dele na morte. Por quê? Ele morrendo, ele morreu no seu lugar, no meu lugar, no lugar daqueles que aceitaram o perdão. Estão entendendo? Por isso que para mim é um ato de Deus na Terra. O próprio Deus vindo na Terra para nos salvar. E se deu aquilo tudo ali que você já viu na cruz do Calvário. Antes da cruz do Calvário, o que fizeram com ele? Está escrito nos evangelhos o que fizeram com ele antes de chegar na cruz do Calvário. A chicotada, levou o tapa no rosto, 39 chibatadas. O ser humano, meu Deus, o diabo é tão sagaz e usa o ser humano. Aí, tu é rei? Fizeram, quando ele disse que era rei, né, Politeu, mandaram fazer uma coroa para ele. Aí deram uma coroa para ele. Deram a coroa para ele. E a coroa que deram para ele é de espinhos. Que mentalidade humana maligna. Mentalidade humana maligna. Foi contado com os transgressores porque foi crucificado no meio de dois transgressores. De dois ladrões. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Bateram nele. Ele era Deus, irmão. Não tem nem palavras mais. Não tem nem palavras. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá acabando aqui já. Tá acabando. Mas ele foi contado com os transgressores, porque ele foi crucificado no meio de ladrões. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Mas para ele levar o seu pecado e o meu, nós temos que nos converter. Nós temos que nos arrepender. Nós temos que aceitar esse perdão. Esse perdão chama Jesus Cristo. Ele levou sobre si o pecado de muitos e intercede pelos transgressores. E até hoje ele intercede por nós. Está escrito lá em João, em Romanos 8, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por que eles? Porque nós não sabemos orar, irmão. E vai lá, se ajoelha e começa a orar, falar, pedir, só pede. E não é isso. Oração não é só isso. Oração não é só chegar lá e pedir. Na oração, tu tem que adorar o Senhor, tem que falar em línguas. Se você não é batizado, pede o Senhor para te batizar com o Espírito Santo. Só ele batiza com o Espírito Santo, tá? Adorar o Senhor, louvar o Senhor na oração. Você pode fazer tudo isso. Não é só chegar na oração e pede. Amém? Irmãos, se inscreve aí no canal aí embaixo, aí tem uma palavrinha escrita. Escrever. Se inscreve aí no canal. Ajuda a gente aí a compartilhar esse canal. Para que outras pessoas assistam também essa palavra. Amém, queridos? Até a próxima. Deus abençoe. Muito forte. Muito forte. Meu Pai.